Das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários indica que Moçambique continua a ser o único país da África Austral onde os conflitos armados mantêm elevadas necessidades humanitárias. Apesar da região estar a recuperar dos impactos de ciclones e cheias, a insegurança em Cabo Delgado continua a provocar deslocações, insegurança alimentar e dificuldades no acesso aos serviços básicos. Para analisar o impacto desta crise e os desafios que persistem, conversamos agora com Gerson da Silva, jurista e presidente da Associação Mentes Resilientes. Muito boa noite, Sr. Gerson, bem-vindo aqui ao programa. Bem, muito boa noite, muito obrigado. É sempre um prazer fazer parte do vosso programa. Sim, Sr. Gerson, o relatório da OCHA indica Moçambique, identifica Moçambique, dizia, como o único país da África Austral onde o conflito continua a gerar elevadas necessidades humanitárias. Como interpreta esta avaliação das Nações Unidas? Bem, eu penso que os critérios usados para a elaboração desse relatório assentam-se na realidade que o país vive. Atendendo e considerando o nível de extrema da pobreza, um governo ausente a todos os níveis, não poderíamos ter relatórios diferentes, até porque, bem vistas as coisas, é preciso nós percebermos muito que as políticas públicas, infelizmente, este país não se assentam exatamente na realidade, ou seja, nós temos de um lado o próprio governo, mas do outro lado temos a situação desastrosa das comunidades, e quanto mais distantes estiverem da capital, que é Maputo, ou mais problemáticas ou mais problemas os moçambicanos ou qualquer um que esteja inserido neste território vai vivendo. Isso por quê? Porque o acesso à educação, o acesso à habitação, o acesso à saúde, entre outros itens que podem catapultar a vida e normalizar alguns efeitos, acabam sendo fatores determinantes para a elaboração desse relatório. Por que é que eu trago estes elementos aqui para elencar durante esta entrevista? Porque é preciso nós percebermos que os ataques terroristas, acima de tudo, o que eles pretendem? Pretendem destituir o governo do dia das suas representações a todos os níveis. Quando os terroristas entram numa determinada comunidade ou numa cidade, faço o termo, o primeiro alvo a atacar são as esquadras e os quartéis, que visam essencialmente reduzir a capacidade de reação armada. Em seguida, os governos distritais retiraram as suas bandeiras do próprio governo do dia para atribuir autonomia a eles. Portanto, este relatório, isto faz com que as populações, infelizmente, circunvizinhas daquela situação vão perdendo mais, ou seja, vão tendo o Estado mais ausente em relação aos efeitos práticos naquele preciso momento. As crianças ficam sem escola, o próprio governo não se vê representado naquele local, então acabam assumindo que é um estado de sítio, portanto, e as populações, já no meio de tudo isso, a taxa de natalidade é quase impossível poder controlar, senão a mortalidade. Portanto, nós temos estas diferenças que acabam culminando exatamente no modus operandi, por um lado, e que se reflete na vida das comunidades, infelizmente, naquele relatório. Sim, sim. E passados vários anos desde o início da insegurança em Cabo Delgado, quais continuam a ser os maiores desafios enfrentados pelas populações deslocadas e pelas comunidades que as acolhem? Bem, nós temos que perceber que quando há estes conflitos, primeiro em uma situação normal, o próprio governo do dia, seja o nível provincial, central ou mesmo distrital, não conseguem prover condições mínimas para o efeito. Então, imaginemos só numa situação desastrosa que é a semelhança das guerras que tem vivido desde 5 de setembro, salvo erro, 5 de outubro, de 2017 até hoje, nós vamos notando que cada vez o Estado está cada vez mais ausente nestas regiões. Portanto, as populações padecem de tudo, padecem de assistências médicas, de serviços primários, e olhando mais para as perspectivas das guerras, nós vamos perceber sempre que as guerras são implantadas com o intuito último de destruição. Essa destruição acaba sendo, de certa forma, sem prejuízo do próprio litoral ser
ser uma posição do país que acaba albergando etnias ou acaba albergando hábitos dos outros países que fazem fronteira. Então, quando não temos boas relações, à semelhança de Moçambique e outras nações circunvizinhas, a própria população não tem como se refugiar nos países vizinhos. O que acontece? Elas acabam vindo mais para o interior do próprio país, acabam duplicando, ou seja, acabam forçando os serviços públicos. Por exemplo, se um médico está para 100 mil habitantes, com estes fenômenos do êxodo rural, acabamos tendo a situação do próprio médico estar para, por exemplo, o dobro da população. Se temos uma escola para albergar, assim, por exemplo, 500 alunos em média, nós teremos o dobro ou o triplo dos alunos. Por quê? Porque são situações de casos fortuídos ou de força maior, que acabam forçando os serviços básicos do próprio Estado, que em condições normais não conseguem, infelizmente, prover esses serviços que, na nossa modesta opinião, que um Estado normal deve garantir, no mínimo, segurança, bem-estar, acima de tudo, saúde condigna para as suas comunidades. Sim, o relatório também destaca a insegurança alimentar, a desnutrição e os surtos de cólera, não é? Como problemas persistentes, como também mencionou, sobre a saúde. Até que ponto estas crises se reforçam mutuamente e agravam a situação humanitária no norte do país? Sempre voltamos a estaca zero, porque quando nós estamos a falar da presença do Estado, nós notamos que o próprio Estado não se consegue fazer presente em pouco por todo o país. Quanto mais distante nós estivermos da capital, nesse caso que é Maputo, que é a realidade, nós vamos notando que os serviços de saúde e serviços de segurança são precários. Notamos que a própria presença policial, que deveria, infelizmente, garantir um mínimo de segurança, são eles mesmos que depois refugiam-se dentro das próprias populações. Portanto, nós estamos numa situação de um Estado abandonado, numa comunidade abandonada, faço o termo, pelo próprio Estado, numa situação em que nós deveríamos, como moçambicanos, irem buscar auxílio nisso. O resultado é este: nós temos a superlotação dos campos de refugiados, os próprios terroristas também conhecem essas fragilidades do próprio Estado, porque é mais fácil os terroristas identificarem o alvo na qualidade de Estado do que o inverso, porque os próprios terroristas, os próprios jihadistas conseguem se misturar na comunidade e fazer um estudo a médio e curto prazo. O alto índice de analfabetismo também pode ser um dos fatores que visa essencialmente os próprios terroristas, os grupos criminosos, terem a facilidade do recrutamento. Portanto, eu estou a esgotar esses ramos todos, para nós percebermos que não podemos falar exatamente de serviços de saúde, serviços da população deslocada, serviços primários que o Estado deve prover por obrigação. Nós vamos notando que sempre o Estado apresenta-se com um déficit sempre acima do normal. O próprio país, nas situações normais, não consegue controlar a taxa de natalidade. Hoje, se formos a questionar hoje ao governo central quantas crianças nascem por hora em Moçambique, nas zonas urbanas, e fazermos a mesma questão para as zonas rurais, numa situação normal, nós vamos perceber que o próprio governo terá dúvidas de poder prover esses dados, numa situação em que mesmo as próprias estatísticas só são feitas ou são levantadas 10 em 10 anos. Portanto, é preciso nós irmos buscar um todo para nós percebermos exatamente que os grupos terroristas que atuam nessas zonas são o resultado do abandono exatamente do próprio Estado em relação a isso. Portanto, temos uma ausência da parte. Estamos a falar agora de 6.400 aproximadamente mortos nesses conflitos, mais de 2 milhões de deslocados. Portanto, são deslocados para onde? Saem das zonas de conflito, passam para o interior. Automaticamente começam a emergir novos problemas, como conflitos de terra, porque a população, infelizmente, a base da economia em Moçambique é a agricultura, não sabem fazer nada de diferente, e quando vão se reagrupar nessas zonas com o mínimo de segurança, vamos perceber que derivam outros conflitos, como, por exemplo, como me referi anteriormente, pela particularidade das terras, que para
por prover o seu sustento, deveriam, no mínimo, recorrer a isso. E o próprio o governo, quer central, quer provincial ou, se calhar, distrital, não conseguem a todos os níveis conseguir, no mínimo, a estabelecer meios ligados a isso. Portanto, teremos uma superlotação em todos os aspectos, derivam novos conflitos, há uma espécie dos serviços básicos estarem super saturados, não há medicamentos, as escolas já não são suficientes, portanto, cada dia que passa, as políticas públicas encontram desajustadas em situações normais e agravam-se mais quando temos esses fenômenos como cheias e, acima de tudo, guerras que são provocadas pelas divergências humanas, e isso resulta, todos nós saímos a perder como país. Sim, Sr. Gerson. Por último, o OCHA alerta para limitações no financiamento da resposta humanitária. Que consequências poderá ter uma eventual redução do apoio internacional para as comunidades mais vulneráveis e que medidas considera prioritárias para que Moçambique consiga não só responder à emergência humanitária, mas também promover uma recuperação sustentável e duradoura em Cabo Delgado? Bom, primeiro é preciso nós percebermos que o potencial fiscal nesse país, ou seja, enquanto as políticas públicas não estiverem de acordo com a classe que são os que são ativos no pagamento de imposto, o que vai acontecer? Nós temos uma situação em que o próprio país cresce o número da população, mas nós não crescemos a população ativa, que é pagante do imposto. O que isso resulta a curto e médio prazo? É que o próprio governo terá implicação direta na vida dos cidadãos, no qual que o grupo que são os pagadores ativos são duplicados do imposto. Acabamos encarecendo os produtos básicos, acabamos tendo os impostos que derivam disso super altos e existe uma espécie de uma saturação para a classe que contribui diretamente. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós vamos notando que, sem essa ajuda, nós teremos o alto índice da criminalidade, porque a população não terá outra alternativa senão alguns recorrerem aos meios fraudulentos e ilícitos para poderem garantir a sobrevivência do dia a dia. E vão buscar onde? Vão buscar na classe média, que terá alguma estabilidade financeira ou social, e a classe baixa, ou nesse aspecto, a classe sofrida, irá buscar oportunidade de forma ilícita nestas classes. Portanto, nós vamos notando um ciclo vicioso que, de certa forma, nós não iremos sair disto. Portanto, depois voltamos a estaca zero, em que nós notamos que o próprio setor da justiça, de segurança, não conseguirá prover ou garantir a segurança pública. Isso implicará custos adicionais a todos os níveis. Resultado, a população cresce, as políticas públicas, infelizmente, não são suportadas, desde das políticas públicas ligadas à saúde, à segurança e à educação. Nós teremos o alto índice de analfabetismo a crescer, infelizmente, porque teremos um professor, a título de exemplo, no lugar de poder formar 45 a 50 alunos ou estudantes, que é a média, teremos um professor para 150 alunos. Resultado, teremos o alto índice de analfabetismo escolarizados, depois teremos a situação da própria incidência, da própria corrupção, que poderá disparar, porque o próprio professor irá ver oportunidades nisso. Quando eu falo do professor, é a título de exemplo, podemos falar de técnicos de saúde, enfim, em todas as outras áreas, vai buscar sempre oportunidades lícitas para enriquecimento sem justa causa. Muitíssimo obrigada, Sr. Gerson, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado. E estas foram as palavras de Gerson da Silva, jurista e presidente da Associação Mentes Resilientes, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique.